Oi pessoal, tudo bem? Aqui o professor Takeo, o professor de Transformações Químicas do UFVC. Tudo bem com vocês? Neste vídeo a gente falta comentar alguns pontos ainda de equilíbrio e começar a falar de acidez e basicidade, ok? Vamos lá. Bem, nessa aula a gente vai falar sobre os fatores que afetam o equilíbrio, o princípio de Le Chatelier, falar um pouco sobre KPS, KF e depois apresentar o conceito de acidez e basicidade, que faltou escrever aqui, pessoal. Só lembrando que uma equação de equilíbrio a gente representa pelo K maiúsculo, e é dada pelo produto das concentrações dos produtos elevados aos coeficientes estequiométricos dividido pelo produto das concentrações dos reagentes elevados também aos seus coeficientes estequiométricos. O princípio de Le Chatelier diz o seguinte: quando você perturba o equilíbrio, como está simbolizado aqui nesses vasos comunicantes, a tendência é desse equilíbrio ser restabelecido. Então, esse é basicamente o princípio de Le Chatelier. Vamos pegar como exemplo a síntese da amônia, que a gente vai ver com mais frequência a partir de agora, principalmente quando for comentar sobre os processos industriais. A equação de equilíbrio é dada por N2, nitrogênio, mais hidrogênio, dando amônia. Balanceando a equação, a gente tem 1 para 3 para 2. O ΔH dessa reação é menos 92 kJ por mol, ou seja, uma reação exotérmica. A constante de equilíbrio é dada pela concentração dos produtos elevados ao coeficiente estequiométrico, dividido pelo produto das concentrações dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Ele é calculado a 25 graus Celsius e é dado por 3,6 vezes 10 a 8, um equilíbrio bastante deslocado, então, no sentido dos produtos. Certo? Esse valor é bem maior que 1, significa que eu tenho bastante do numerador em relação ao denominador, então é um equilíbrio bastante deslocado para a direita. O que acontece nesse equilíbrio quando a gente aumenta a temperatura, por exemplo? A gente vai ver lá na frente, quando falar do processo Haber, que o aumento da temperatura é importante para ativar o catalisador, tá? Porque tudo que a gente está vendo aqui, a gente não diz respeito à cinética da reação, tá? Ela não diz se esse equilíbrio é atingido rapidamente ou não, tá? Então a gente vai ver lá na frente que por causa do catalisador, foi necessário o aumento da temperatura. O que o aumento da temperatura causa? A gente tem duas maneiras de lembrar isso. A gente pode associar o ΔH diretamente. Se o equilíbrio daqui para cá é exo, significa que a reação reversa é endo, certo? Quando você aumenta a temperatura, o princípio de Le Chatelier diz o seguinte: que aumento de temperatura, o equilíbrio sempre vai ser deslocado no sentido da reação endo. Ora, se daqui para cá é exo, por causa do negativo aqui, menos 90, significa que daqui para cá é endo, vai ser mais 90. Então, o aumento da temperatura, a gente pode presumir que vai deslocar no sentido da formação dos reagentes, porque é o sentido endo da reação. Outra maneira de estimar o valor a tendência do equilíbrio, para que lado vai deslocar o equilíbrio, é usando aquela equação que eu mostrei na aula passada da relação ΔG e o K. Sabendo o ΔG padrão de formação da amônia, que é negativo, negativo com negativo fica positivo, então qualquer aumento da temperatura vai tornar esse exponencial cada vez menor, e aí a gente vai ter esse K diminuído também. Tá? Então, é uma maneira de verificar através da equação que o K diminui em função da temperatura, dados os valores de ΔG. Então, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido da reação endo, que é daqui para cá. O que acontece agora se a gente aumenta a concentração de NH3? Então, a gente faz mais um raciocínio que eu mostrei lá atrás dos vasos comunicantes. Se você aumenta a concentração de um lado, a tendência é formar mais do outro lado para estabelecer o equilíbrio. Então, no caso aqui, se você aumentar a concentração de amônia, a tendência é do equilíbrio se deslocar na formação dos reagentes. Tá? Mesma coisa, mesmo princípio, vale quando você tira um dos reagentes. Então, o que acontece, por exemplo, se você diminui a quantidade de H2, diminui a concentração de H2? Ora, se você está diminuindo a quantidade de um dos reagentes,
você está afetando essa constante de equilíbrio, você está diminuindo esse termo, para você, supondo que esteja sendo feito nessa temperatura, para compensar, para manter esse valor aqui, você precisa diminuir o valor de NH3, ou seja, deslocar o equilíbrio na direção dos reagentes. O que acontece agora quando se aumenta a pressão? Tá? Aumento de pressão ou diminuição de pressão, ou aumento de volume ou diminuição de volume, é bastante importante que você tenha reações em fase gasosa. Vamos ilustrar aqui, vamos supor que essa reação está sendo feita nesse cilindro, e aqui a gente tem um pistão em que você está aumentando a pressão da sua reação, do seu sistema. Aqui a gente tem moléculas de hidrogênio, de nitrogênio e algumas moléculas do produto, NH3. Quando você comprime, aumenta a pressão ou diminui o volume, certo? A tendência é, pelo princípio de Le Chatelier, deslocar o equilíbrio na direção que eu tiver menos moléculas de gases para compensar o aumento da pressão. Então, se a gente tem aqui uma molécula de gás mais 3 moléculas de gás, a gente tem 4 moléculas de gás nos reagentes, enquanto nos produtos a gente tem apenas 2. Então, o aumento de pressão vai fazer com que o equilíbrio se desloque na direção do lado que tiver menos moléculas de gases, que é os produtos. Então, a tendência, com o aumento da pressão, você formar mais moléculas dos produtos. Nesse caso aqui, nesse exemplo da reação da amônia, tá? Então, via de regra, aumento de pressão vai causar sempre um deslocamento de equilíbrio no sentido do lado que tiver menor quantidade de moléculas de gás. Nesse exemplo aqui da síntese amônia é o lado dos produtos. Essa tabela aqui é uma tabela experimental onde foram calculados os valores de K e a quantidade de amônia em pressões diferentes, tá? E aqui a gente tem uma coluna de temperatura. Observe que aqui está um aumento da temperatura. Lembrando lá atrás que aumento de temperatura você desloca o equilíbrio na direção da reação endo. A reação endo é justamente a reação daqui para cá, na formação dos reagentes. E o que isso acontece? O que isso acarreta? Acarreta numa diminuição da constante de equilíbrio. Então, olha aqui, à medida que você vai aumentando a temperatura, o valor de Kc vai diminuindo. Aqui eu tinha 650, foi para 0,5 e agora foi para 0,014. Tá? Então, o aumento de temperatura prejudica a formação de amônia. Tá? Para compensar essa diminuição da constante de equilíbrio, a gente pode aumentar a pressão para ter uma quantidade maior dos produtos. Lembra lá atrás, agora há pouco eu comentei que o aumento de pressão vai deslocar o equilíbrio na direção dos produtos. Então, nesse caso aqui, eu tenho a mesma reação a 10 atm, 100 atm e 1000 atm. Percebam que à medida, numa determinada temperatura, à medida que eu vou aumentando a pressão, eu vou aumentando a quantidade de produto no equilíbrio. A mesma coisa acontece nessa situação que eu tenho 4, à medida que eu vou aumentando a pressão, vou aumentando a porcentagem de amônia no equilíbrio. E nesse último aqui, nessa temperatura alta, o K é baixo, então a quantidade de amônia no equilíbrio é baixa, a 10 atm, e à medida que eu vou aumentando um pouco a quantidade de amônia no equilíbrio, à medida que eu aumento a pressão. Ok? Essa tabela aqui é bem importante, eu vou mostrar ela de novo quando falar de processos industriais. A síntese da amônia é muito importante historicamente e no ponto de vista didático também, porque a gente consegue explorar conceitos de cinética, equilíbrio, né, estequiometria, tá? Le Chatelier, vários parâmetros, vários conceitos de química estão atrelados à síntese da amônia. Por isso que ela é tão explorada e tão dada nas aulas de química. Então, a amônia tem é um composto bastante importante, né? A gente vai ver isso na aula futura. Ela é importante para síntese de fertilizantes, ela é importante na indústria da carne, por incrível que pareça, ela é importante no ponto de vista principalmente o nitrato de amônio, né, que é um dos produtos, uma das aplicações da amônia. O nitrato de amônio é usado como fertilizante e ele é explosivo.
tá? Então, em termos de segurança, a amônia também tem um fator crucial. E tem a história do Haber, que é o responsável por descobrir a síntese da amônia. Bem, outro equilíbrio que eu preciso comentar aqui para vocês é o equilíbrio de solubilidade. O equilíbrio de solubilidade a gente usa principalmente para sais, para sólidos que são pouco solúveis em água. Quando a gente fala que um sal é insolúvel na água, não é necessariamente que ele não vai, que nada vai ser dissolvido para a água. Existe uma pequena porção do sal que vai se dissociar em cátions e ânions, certo? E o produto de solubilidade é justamente usado para esse caso. Porque quando você tem quantidades muito pequenas, existem tabelas de K que auxiliam para a gente descobrir qual a concentração desses solutos na solução. Então, como que a gente visualiza um equilíbrio de solubilidade? Então, vamos supor que você jogou um sólido na água. Está aqui, tá? Cátions e ânions. E qual que é a tendência? Um sal qualquer. A tendência é romper as interações íon-íon e começar os íons serem solvatados, né, no solvente, e aí começar o processo de dissolução. Então, à medida que você vai dissolvendo, você vai rompendo o retículo cristalino, só que chega a certo ponto, dependendo do sal, que se você tiver muitos cátions e ânions solvatados, a tendência é deles se juntarem e voltar a formar o sólido, a precipitar. Então a gente chama isso de precipitação. Então começa a ter um equilíbrio de dissolução do sal contra a precipitação do sal. Tá? Esse seria o equilíbrio de solubilidade. Depende muito para cada sal. Tem sais que dissolvem, que a dissolução é muito favorecida, e tem sais que a precipitação é muito favorecida, né? Então vai chegar um momento que você vai ter um equilíbrio entre dissolução do sal, ou seja, os íons serem solvatados, e um equilíbrio que é dos íons se juntarem e formar o precipitarem e voltarem para o sólido. Tá? Esse é o equilíbrio de solubilidade. Como que é definido? Bem, vamos pegar um exemplo aqui. Então, qualquer sal, por exemplo, carbonato de cálcio, que a gente sabe que é pouco solúvel em água, você joga ali em água, parte desse carbonato vai ser dissociado em cálcio 2+, e carbonato 2-. Tá? Se a gente usasse a constante de equilíbrio, a gente teria que usar a concentração de cálcio 2+, vezes concentração de carbonato, dividido pela concentração de carbonato de cálcio sólido. Só que lembra que carbonato de cálcio sólido não entra em equações de equilíbrio? Então, a equação de equilíbrio de solubilidade vai ser dada apenas pelos produtos dos íons em solução, depois que atingir o equilíbrio. Tá? Então, nesse caso aqui, o KPS sempre vai ser dado apenas pelo produto das concentrações dos íons no equilíbrio. Qual a relação de KPS com solubilidade? Então, a solubilidade seria basicamente a concentração dessa espécie ou dessa no equilíbrio. E o KPS é justamente o produto da solubilidade desse sal. Então, por isso que muitas vezes, por isso que tem o PS aqui. Então, é equilíbrio, é produto de solubilidade, tá? Constante de equilíbrio do produto de solubilidade, nesse caso aqui do carbonato de cálcio. Então vamos resolver um exercício rapidinho. O PBI2 ele é bastante conhecido por ser um precipitado amarelo, cor de gema de ovo. Vamos calcular o KPS, sabendo que a solubilidade dele é 0,013. Tá? Como resolver esse tipo de exercício? Mesmo esquema, você usa essa metodologia do que eu tinha no início, quanto que eu reagi e quanto que eu vou ter no equilíbrio. Então, todo exercício associado a equilíbrio químico, a gente faz esse raciocínio e não vai ter erro, pessoal. Então, quando eu tinha no início, bem, eu não sei quanto de sólido eu joguei, certo? Eu sei que não tinha nada dos íons quando eu ainda não joguei o sal, aí no momento que eu jogo o sal. Quando eu jogo o sal na água, parte desse sal vai ser usado para dissociar em cátions e ânions. Porque aqui é 2x, professor? Olha o 2 aqui da estequiometria. Então, a estequiometria está 1:2. Então, x para 2x. Quanto que eu vou ter no equilíbrio? Então, não tinha nada, formei x. Então, tenho x no equilíbrio e eu tenho 2x no equilíbrio em relação ao iodeto. Tá?
Então, o KPS, nesse caso, vai ser dada pela concentração de Pb2+, que é x, vezes concentração de I-, que é 2x, elevado ao quadrado. Então, muita gente erra aqui, pessoal. Muita gente coloca 2x, esquece do 2, tem gente que coloca x, faz ao quadrado. Então, fica 2x ao quadrado. 2x ao quadrado é 4x ao quadrado. 4x ao quadrado vezes x vai dar 4x ao cubo, ok? Esse x é justamente o valor da solubilidade, a solubilidade relacionada ao íon do cátion, tá? Então, substituindo 4x ao cubo por 0,013, você vai descobrir o valor de KPS. Outro equilíbrio bastante comum é o equilíbrio de complexação. Aqui a gente tem exemplo do cobre 2 solvatado em água, tá? Então, esse azul está relacionado à coordenação do cobre com moléculas de água. E aqui é o cobre coordenado com 4 moléculas de amônia. Então, eu joguei amônia aqui nessa solução. Ocorre uma complexação, uma troca de ligantes. Aqui está com água, e aí ele vai trocar com amônia. E aí você formou um novo complexo agora, tá? Que a gente chama de tetramin cobre. Ó, perceba que ele ainda mantém o número de oxidação, 2+, tá? Então, a formação de complexos está muito associada a metais de transição, que contém orbitais vazios que conseguem acomodar o que a gente chama de ligantes, que pode ser desde moléculas de água, nesse caso aqui, com moléculas de amônia, de algum outro ânion, tá? Por exemplo, a gente tem muitos complexos com cianeto, com cloro, tá? E com outros íons, tá? E até com moléculas neutras, como no caso da amônia, tá? E aí a gente tem alguns cátions metálicos, como prata, ouro, cobre, mercúrio, ferro, níquel, que formam complexos, tá? E esses complexos possuem uma constante de equilíbrio. Então, são bastante estáveis, né? O equilíbrio, a formação deles é bastante favorecida pelo valor dos Ks, que são todos acima de 1. E existem tabelas que calculam os valores de K na presença de algum ligante e algum cátion metálico, tá? Bem, finalizada essa parte aqui de constante de equilíbrio em relação à concentração, pressão, produto de solubilidade e complexo, falta falar o equilíbrio em relação a ácido, que é um dos tópicos mais importantes, porque eu acho ele considero importante, pessoal. A constante de equilíbrio em relação a ácido é muito utilizada na bioquímica e na química orgânica para explicar diversos fenômenos, diversos mecanismos, tá? Então, aqui um exemplo da aplicação do ácido, da importância de aprender os conceitos de acidez e basicidades, é para explicar reações orgânicas, tá? Muitas reações orgânicas são facilitadas na presença de ácidos ou na presença de bases, e isso favorece a formação de determinados produtos na química orgânica, tá? Na bioquímica também é muito importante, então existem muitos processos enzimáticos que são governados por reações ácido-base, tá? Aqui tem um exemplo de um resíduo de um sítio ativo de uma enzima. Aqui são os resíduos de aminoácido que participam na catálise enzimática e são basicamente reações ácido-base. Então, esses pontilhados aqui seria par de elétrons da base querendo abstrair o hidrogênio do ácido, par de elétrons da base querendo abstrair o ácido e o par de elétrons aqui fazendo uma outra reação. Ácidos e bases são bastante importantes em conceitos de solubilidade. Então, quem trabalha, por exemplo, com fármacos, e você tem um fármaco insolúvel em água, e você quer tornar ele solúvel em água. Vamos supor que isso aqui seja parte de um fármaco, e ele tem um resíduo, ele tem um grupo ácido carboxílico, tá? Como ele tem uma parte bastante orgânica, nessa parte aromática, ele faz com que ele seja insolúvel em água. Então, para que ele seja solúvel, esse ácido orgânico aqui, você pode transformar ele num sal orgânico, se isso aqui é um ácido, jogando uma base, você vai transformar ele num sal orgânico. E esse sal é bem mais solúvel em água. Então, muitos fármacos são administrados dessa maneira. Aqui seria o princípio ativo, só que o princípio ativo é pouco solúvel em água. Você transforma ele num composto mais solúvel em água para ter uma melhor performance e a melhor atividade
farmacêutica. Então, quando a gente tem também bases orgânicas que são pouco solúveis em água, a gente adiciona um ácido para formar um sal orgânico e esse sal orgânico torna-se solúvel em água, tá? Então, aqui a gente viu um exemplo que um ácido orgânico insolúvel em água pode ser solúvel reagindo com uma base forte. E bases orgânicas que são insolúveis podem ser solúveis na adição de um ácido clorídrico, tá? Vou fechar essa aula aqui comentando as 3 teorias ácido-base, pessoal. A gente tem as teorias de Arrhenius, de Bronsted e de Lewis. A teoria de Arrhenius ela é um pouco mais restrita que de Bronsted e a de Bronsted é um pouco mais restrita que de Lewis. Então a teoria de Lewis é a mais abrangente de todas, tá? Vamos ver cada uma dessas teorias de ácido-base. A teoria de Arrhenius é aquela que a gente costuma ver no ensino médio. É o ácido, toda espécie que em água libera H+, e a base de Arrhenius é aquela base que toda vez que se dissolve em água libera OH-. Ácido H+, base OH-. Tá? Então essa é a teoria ácido-base de Arrhenius. A neutralização de um ácido de Arrhenius com a base de Arrhenius vai levar a um sal mais água como produtos da neutralização. A teoria de Bronsted já é um pouco mais abrangente em relação a Arrhenius. A gente considera apenas o próton, tá? Em questão. Então o ácido vai ser toda espécie que libera H+, e a base vai ser toda espécie que recebe o H+, tá? Então, você tem um equilíbrio ácido-base de Bronsted mais ou menos nesse sentido aqui. O ácido vai ser toda espécie que vai doar o H+, a base vai ser toda espécie que vai receber o H+. Então, numa reação ácido-base de Bronsted, o ácido vai perder o hidrogênio e a base vai ganhar um hidrogênio. Ok? Ácido, então, lembre-se que ácido de Bronsted são todas as espécies que doam H+, e base de Bronsted é aquela espécie que vai receber o H+. Tá? E nesse equilíbrio aqui é importante frisar que, enquanto aqui a gente tem um ácido, quando ele perde o H+, ele vira aqui com o produto, a gente chama ele de base conjugada, pessoal. Presta atenção nesse termo aqui, base conjugada. É o ácido que perdeu o hidrogênio, tá? A gente chama de base conjugada. Esse nome é muito importante e eu vou falar nas próximas aulas. E a base aqui vai virar um ácido conjugado. Ok? Então vamos fazer um exercício aqui. Identifique o ácido e a base de Bronsted. Nessa reação aqui entre água, HCl, dando H3O+, e Cl-. Se a gente perceber aqui, não é tão difícil você identificar quem que é o ácido e quem que é a base. O ácido, então, é aquela espécie que perdeu o H+. Percebam que aqui o cloro perdeu o hidrogênio? Então, o HCl é o ácido. Consequentemente, a espécie que recebeu o H+, que é a água, vai ser a base. Então, a água é a base de Bronsted e o HCl é o ácido de Bronsted. Identifique o ácido e a base conjugada. A base conjugada, enquanto que um lado ele é ácido, do outro lado ele é a base, tá? Então, enquanto isso aqui é o ácido, isso aqui é a base conjugada. Enquanto que esse é a base, esse é o ácido conjugado. A teoria de Lewis, que é a mais abrangente de todas, ela leva em consideração o par de elétrons, pessoal, tá? Então, a base de Lewis vai ser toda espécie que doa par de elétrons. E o ácido de Lewis vai ser toda aquela espécie que aceita o par de elétrons, o aceptor. Tá? É uma teoria mais geral que a teoria de Bronsted, de Arrhenius, e a gente começa a lidar com elementos que a gente não costuma identificar como ácidos, como sais de ferro 3, zinco 2, BF3, cloreto de alumínio, e assim vai. E existem muitas bases de Lewis também que a gente não costuma interpretar como base, como, por exemplo, a água, o boro-hidreto, o NH3 e outras espécies. Então a gente começa a
tornar essa teoria ácido-base mais abrangente ainda. Então aqui no caso a gente tem uma reação ácido-base de Lewis, certo? Vamos tentar identificar quem que é o ácido e quem que é a base de Lewis. A base de Lewis, como eu falei agora há pouco, é toda espécie que vai doar o par de elétrons. Olha essa seta vermelha aqui, pessoal. A seta está saindo do oxigênio e indo para o alumínio. Toda vez que você tem uma seta assim, significa que é um par de elétrons atacando uma espécie deficiente em elétrons, tá? É uma espécie rica em elétrons atacando uma espécie pobre em elétrons. O alumínio ganhou um par de elétrons, ela fica com uma carga negativa, e o oxigênio gastou um par de elétrons, ficou com uma carga positiva, tá? Então aqui foi formada uma ligação entre o oxigênio e o alumínio. A base de Lewis, então, é essa espécie, é o éter, e o ácido é o cloreto de alumínio. Entre a borana e a amônia, quem que é o ácido, quem que é a base? Então, se vocês olharem aqui no produto, esse aduto, o boro ganhou um par de elétrons e o nitrogênio perdeu um par de elétrons, ou gastou um par de elétrons para formar uma ligação. Então esse par de elétrons desemparelhado do nitrogênio foi usado como base e o boro recebeu o par de elétrons, então ele funcionou como ácido, ok? Então aqui a amônia é a base e a borana é o ácido. E aqui, se vocês olharem aqui, quem ganhou um par de elétrons foi o ferro. Então o ferro recebeu o par de elétrons. A espécie que recebe par de elétrons é o ácido. E a espécie que doa o par de elétrons é a base. Tá? Por que muitos compostos de boro, alumínio, ferro, zinco são ácidos? Porque muitos desses elementos possuem orbitais vazios, principalmente os elementos da família 3A. Boro, alumínio, eles têm só 3 elétrons na camada de valência e possuem um orbital P vazio. Tá? Então eles têm 6 elétrons, certo? Faz 3 ligações e fica com um orbital vazio, suscetível a receber um par de elétrons. Tá? Então, muitos elementos de boro, de alumínio, sais de ferro, sais de zinco, funcionam como ácidos de Lewis, porque tem orbitais vazios que podem acomodar um par de elétrons. Ok? Pessoal, eu vou encerrar essa parte aqui e a partir da próxima aula eu vou começar a comentar sobre força de ácidos, que é o pKa. Ok, pessoal? Então, bons estudos, façam as listas de exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, estarei à disposição. Até mais, pessoal, boa noite.